Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um painel da RAIS, Rede de Atendimento Integral Superdotado, na noite de hoje, que nós recebemos aqui com muito carinho a Denise Arantes Breiro, né? Faz tempo que a gente está tentando trazer a Denise aqui, mas ela está com a agenda assim, enfim, e já marcamos há muito tempo esse painel, e hoje, até que enfim, ela está aqui, né? Para conversar um pouco conosco. Bem-vinda, viu, Denise? Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. Karina, boa noite a você e a todo mundo. Fico muito feliz em participar do evento da RAIS, da Unesp, e me sinto em casa, né? Então, é com muita alegria que eu estou aqui com vocês essa noite. Exatamente, eu estava aqui conversando com a Denise no privado, parece que faz um tempão que a gente não tem painel, né? Em 2022 nós estamos com um painel por mês, mas o painel de março foi no começo de março e o painel de abril, final de abril, então deu essa sensação de que cadê o painel da RAIS? Espero que vocês estavam com saudade, assim como eu também estava. Muito bem, e a noite de hoje nós vamos falar de um tema que é bastante importante, né? Já bastante debatido, mas ainda temos tantas coisas para conversar, né? Tem muitas dúvidas. E hoje a Denise vai falar sobre avaliação para as altas habilidades de superdotação nos contextos escolar e clínico. São contextos diferentes. Será que eles comungam? Será que eles se falam, né? Há interlocução nisso? Até onde é um contexto escolar e até onde vai um contexto clínico e aonde esses contextos se misturam, né? Como que um pode colaborar com o outro em prol da criança com comportamento superdotado, né? Então, é isso que a gente vai falar. E então, passo a palavra aqui para a Denise, para ela se apresentar. A Denise, né, que tem uma formação incrível e uma experiência de diversos ambientes, né, Denise? Mas eu deixo, como sempre, para os nossos convidados se apresentarem e aí passa a palavra para ela. Denise. Bom, eu costumo dizer que a minha história com a superdotação se mistura um pouco com o movimento da política pública no Brasil, porque eu comecei a estudar as altas habilidades no finalzinho de 2004, ali, quando o MEC convidou os estados a implantarem os NAS, os Núcleos de Atividades para as Altas Habilidades de Superdotação. Então, foi o momento em que eu tive contato com as altas habilidades de superdotação pela primeira vez, em função de uma demanda de trabalho. Eu sou psicóloga e eu trabalhava na Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, e a gente foi incumbido da tarefa de implantar o NAS. Então, eu trabalhei durante 10 anos no NAS São Paulo, com formação de professores, formulação de políticas públicas na área da educação especial, especialmente para as altas habilidades de superdotação, e acabei fazendo uma trajetória acadêmica na área também, por ter me encantado com o tema. Fiz especialização com a professora Zenita, lá em Lavras, fiz o mestrado na PUC, com o professor Gilberto Safra, estudando superdotados adultos, e depois fui para a Unesp de Bauru, voltei para minha casa, né, minha casa de origem, fazer a formação lá, e o doutorado em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, pesquisando a superdotação no contexto da escola, e eu atuo em clínica já há algum tempo. Então, essa conversa entre clínica e escola, para mim, acho que é uma conversa bem tranquila, e eu consigo entender que, de alguma forma, essas avaliações, elas são complementares, elas são fundamentais para a gente compreender a criança, o adolescente e o adulto com comportamento superdotado. Então, é um pouco nessa perspectiva que eu quero apresentar para vocês hoje a avaliação, entender um pouco como essa avaliação pode acontecer nos contextos distintos e de que maneira a gente pode utilizar esses elementos para pensar em estratégias para o atendimento dessas pessoas. A avaliação é o primeiro passo, é o início, é o start. Depois disso, muita coisa ainda tem que acontecer para que, de fato, a gente atenda esses estudantes no contexto da sala de aula. Então, eu queria que a Marcela colocasse meus slides, por favor, para eu começar aqui a minha fala. Vocês fiquem à vontade para colocar questões aí no chat, a gente pode ir conversando na medida que a Karina for sentindo necessidade de trazer as perguntas, a gente vai dialogando aí no decorrer do painel, que eu acho que fica mais interativo e fica mais interessante também, né? Bom, eu queria só contextualizar o ponto de partida na minha fala. Então, eu parto dos referenciais da legislação brasileira para conceituar
as altas habilidades de superdotação. Então, a perspectiva que eu trago é em cima da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva de 2008, que conceitua as pessoas com altas habilidades de superdotação como aquelas que demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas. E são as áreas intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. E aqui eu já quero fazer uma primeira ressalva, porque muitas vezes existe uma ideia errônea de que o superdotado precisa ser bom em todas as áreas, de que para a gente considerar uma pessoa como tendo altas habilidades de superdotação, ela precisa ter destaque em todas as áreas do currículo escolar, por exemplo. Quando eu faço conversas com a escola, de devolutivas de avaliação ou de orientação aos professores, muitas vezes eu ouço a fala do tipo: mas aqui ele não expressa a superdotação dele. Ele só tem uma facilidade em uma disciplina específica, ele não tem facilidade em tantas disciplinas. Então, porque ainda, permeia esse mito de que a pessoa tem que ser boa em várias áreas. E, na verdade, não, ela pode ter um excelente desempenho em uma área específica e ter um desempenho mediano nas outras áreas, ou, em alguns aspectos, até ter dificuldade, natural, como qualquer outra criança e qualquer outro adolescente. Além dessa habilidade acima da média, existem outros componentes que acabam participando dessa contextualização da superdotação, que seria uma criatividade, um componente da criatividade relacionado à facilidade em resolver problemas, a encontrar soluções diferentes e originais para os problemas, e geralmente essa criatividade ela está muito relacionada com as áreas de interesse daquela criança. E também tem o componente aí do envolvimento com a tarefa ou da motivação, como a gente costuma dizer. Um aspecto que é importante a gente pensar no contexto da avaliação é que muitas vezes, infelizmente, a gente trabalha na avaliação apagando incêndio. Muitas vezes a criança vem para a avaliação porque, de alguma maneira, ela começou a apresentar problemas de comportamento na escola, ou começou a manifestar questões emocionais, e aí os pais percebem, ou os professores percebem questões nesse sentido, e começam a suspeitar de motivos que possam estar levando aquela criança ou adolescente a manifestar tais comportamentos. E dentre esses motivos, às vezes os pais fazem pesquisas exaustivas e vão eliminando várias possibilidades até que algum profissional suspeite das altas habilidades de superdotação. Então, é muito comum as famílias virem muito desgastadas desse processo pela falta de conhecimento a respeito das características da superdotação, e algumas vezes as crianças já chegam com diagnósticos de TEA ou de TDAH, e quando a gente vai observar, não necessariamente existe aquele diagnóstico de fato. Porque a gente sabe que tem algumas características das altas habilidades de superdotação que podem se confundir com o TDAH e com o autismo, com o TEA. Então, muitas vezes acontece essa confusão no decorrer do processo e essa família, essa criança chegam bastante desgastados para o processo de avaliação. Em função disso, a gente acaba percebendo durante o processo avaliativo que muitas vezes a habilidade acima da média ela permanece ali presente, a gente consegue medir a partir dos testes, mas a gente não consegue muitas vezes observar a criatividade e o engajamento com a tarefa. E por que tem essa diferença? Por que a gente não consegue ver esses 3 anéis, como o próprio Renzulli fala, dos 3 anéis aí para o reconhecimento do comportamento superdotado? Por que esses 2 anéis em especial ficam camuflados em alguns momentos? Porque eles são aspectos relacionados ao contexto e ao ambiente. Então, se não há um ambiente favorável para o desabrochar desse talento e dessa criatividade, e não há interesse, não há motivação, muitas vezes a gente vai perceber que essa criança, então, ela vem com esse potencial acima da média, com essa habilidade acima da média, mas ela não consegue demonstrar a criatividade e a motivação. Algumas pesquisas apontam, inclusive, que as escolas acabam fazendo com que essa criatividade, que é genuína das crianças, essa curiosidade,
ela vai se perdendo ao longo do tempo. Na minha pesquisa de doutorado mesmo, eu pude comprovar isso. Avaliando crianças do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, quando a gente vai olhar para essas etapas aí do ensino, a gente observa que as crianças dos primeiros anos escolares, elas acabam sendo mais criativas do que as crianças dos últimos anos escolares aí do ensino fundamental. E isso se dá pelo nosso modelo de educação, que impede o aparecimento, o surgimento e o desenvolvimento dessa criatividade. Em algumas vezes, né, a gente pode ter, por exemplo, um aluno com talento na área da matemática e que resolve as questões de maneira diferente dos demais. E aí, se ele faz de um jeito diferente do que o professor ensina, ele pode ser rechaçado pelo professor. O professor pode não considerar a resposta como correta, porque ele não fez do jeito que foi ensinado. E isso é um comportamento de criatividade. Quando a gente faz de um jeito diferente alguma coisa, a gente encontra uma solução diferente, esse é o comportamento da criatividade. A criatividade, ela não se relaciona somente com a questão artística. Lógico que também a gente pode ter criatividade na área artística, mas a gente não pode restringir esse construto somente à questão artística. Então, a gente percebe muitas vezes que na avaliação é muito difícil observar engajamento com a tarefa, e no consultório, por exemplo, eu aplico alguns questionários para avaliar a motivação das crianças, e é muito comum que esse resultado esteja abaixo, tanto motivação intrínseca quanto motivação extrínseca, porque a criança está desmotivada em relação à escola, desinteressada, não quer ir, não sente satisfação em ir para a escola. Ontem mesmo eu estava fazendo a avaliação de um menininho e ele estava comentando comigo que todo dia a mesma coisa na escola, mais do mesmo, e ele não aprende nada de diferente. O menino de 6 anos já tem essa percepção com relação à escola, que não está atendendo ali às necessidades dele. Ô, Denise, bom, pode falar. De tudo que você falou, né, até agora, ontem mesmo a gente ainda estava lembrando aqui no curso, né, de Ferraz de Vasconcelos, e eu me lembrei da fala do Rubem Alves, né, que é tão emblemática, né, que há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas, né. O que você disse, então, a gente... Duas coisas, né? A gente percebe, então, que muitas vezes a superdotação, então, a avaliação é feita por exclusão, como algumas... Agora eu vou fazer uma comparação que não deve ser feita, mas farei, com algumas doenças que não tem diagnóstico preciso para ela, então vai por exclusão, né? Não é isso, não é isso, não é isso, então pode ser isso, porque aquilo não tem uma avaliação específica para aquilo. Então, no contexto da sua fala, a impressão que dá é que a superdotação muitas vezes é olhada dessa maneira, se chega como um processo de exclusão. Tá, não é TDAH, não é TEA, não é isso, não é aquilo outro. Então, para aqueles que têm, né, um pouquinho de conhecimento, pode vir a pensar que há altas habilidades, né? Porque alguns podem nem pensar nisso, né? Ou dificultar um pouco mais. E a criatividade e esse compromisso com a tarefa estaria um pouco ligado, vamos pensar até mais a criatividade, né? Mais com o ambiente do que o fator da criança. O ambiente ia propor isso mais, é isso, né? Então, em ambientes que podam, então que a criança só pode fazer do mesmo jeito, então que a criança já na primeira aula seguiu no livro, né, na cartilha, e a professora viu aquilo e pediu para voltar e apagar, porque não era o momento, são atividades assim que vão podando essas liberdades de comprometimento com a tarefa e de criatividade, é isso, né? É isso mesmo, Karina. E isso acontece com uma frequência maior do que a gente imagina. E às vezes pode gerar traumas para essas pessoas ao longo da vida. Eu estou atendendo uma outra paciente adulta e ela fez um relato que vem muito ao encontro disso que a gente vem conversando agora, que ela gostava muito de participar das aulas e responder as perguntas do professor. Até que um dia a professora falou, não, você não, e não deixou ela responder a pergunta. E ela traz isso com uma dor gigantesca, porque é como se ela tivesse sido calada naquele momento, e isso ela começou a carregar ao longo da vida.
de não se expressar, de não poder manifestar o que pensava. E isso gera impactos gigantescos na vida dessas pessoas, porque existe um sentimento de diferença que o superdotado tem, um sentimento de que ele é um peixinho fora d'água e que ele não tem uma familiaridade com a maioria das pessoas com as quais ele convive. E quando ele vai passando por essas experiências de ser tolhido, de ser calado, isso vai gerando uma sensação de que ele é o errado, ele tem um problema. E isso vai diretamente impactar no desenvolvimento de um autoconceito fragilizado e de uma autoestima fragilizada também. Então, é muito sério pensar nisso, porque a gente observa os adultos que chegam para terapia, que chegam para avaliação, extremamente fragilizados em alguns aspectos com adoecimentos psíquicos, de fato, porque desenvolvem transtornos de depressão e ansiedade ao longo da vida por não serem olhados da maneira como deveriam ser e respeitados em suas questões, né, em suas necessidades. Então, é algo muito importante. Infelizmente, a gente ainda trabalha apagando incêndio. A gente teria que ter políticas públicas que previssem essa identificação no contexto da escola desde muito cedo, assim como acontece, por exemplo, em Lavras, né? O programa do SEDET em Lavras, em outras cidades, São José dos Campos, aí mesmo em São José do Rio Preto, Poços de Caldas, né? Que tem esse movimento de fazer uma triagem das crianças em determinado período da escola, né? No ano escolar específico e num período específico. E aí você trabalha de uma maneira preventiva, porque você realmente vai captar os talentos. Mas a gente ainda está vivendo o movimento de fazer avaliação por exclusão na maioria dos casos. E como a superdotação não é uma doença, ela não está descrita nos manuais médicos. Você não vai encontrar descrições da superdotação na CID ou no DSM, e não é para encontrar mesmo, porque não é uma doença e a gente não quer que se torne uma doença. É um jeito diferente de funcionar. Só que a gente precisa criar estratégias para melhorar a informação dos profissionais a respeito das características de superdotação, para que, de fato, a gente não precise mais fazer esse movimento e que os profissionais, de um modo geral, possam ter um conhecimento mínimo a respeito da superdotação ou ter onde buscar informações para fazer também o seu trabalho de identificação e de avaliação de uma forma mais acurada, né, respaldada, com instrumentos que sejam fundamentados teoricamente, com evidências científicas, e a gente tem já muito material disponível para fazer a avaliação, e hoje eu vou falar um pouco sobre essas questões. Então, essas pessoas, né, a partir do momento que elas são identificadas, e aí eu falo de identificação e avaliação, porque quando a gente fala do contexto da escola, a gente identifica, quando a gente fala do contexto da clínica, na psicologia, a gente faz uma avaliação. Essas pessoas, elas têm direito ao desafio suplementar, ou a concluir em menor tempo, a sair da etapa escolar. Isso significa que elas têm direito ao enriquecimento curricular e à aceleração de estudos. Então, é o que eu disse no início da minha fala. A partir dessa avaliação, dessa identificação, a gente tem que construir um plano de ensino e pensar nas estratégias para o atendimento a essas pessoas no contexto da escola. A avaliação, ela não é um processo fácil, ela não é um movimento simples, porque a gente não tem um perfil único de estudante. Quando a gente fala do universo das altas habilidades de superdotação, a gente está falando de diferentes perfis. Pessoas que têm um perfil mais acadêmico, outras que têm um perfil de liderança, aquelas que se destacam na música ou em outras áreas artísticas, ou a área do esporte. Então, a gente tem diferentes perfis, e mesmo dentro de cada nicho, dentro de cada área, a gente também tem as particularidades de cada sujeito. Então, não é um processo fácil, mas a gente tem instrumentos que podem nos auxiliar a compreender o perfil de funcionamento dessa pessoa e entender ali quais são as áreas de maior facilidade, quais são as fragilidades que ela tem e como a gente pode atuar no sentido de fornecer um ambiente o mais saudável possível e um ambiente que possa nutrir o desenvolvimento desses talentos, não pensando só nos aspectos cognitivos, mas também nos aspectos emocionais. Muitas vezes as pessoas recebem a avaliação dos filhos com as altas habilidades de superdotação e se focam muito no desenvolvimento dos aspectos cognitivos e esquecem das outras áreas.
mas essa criança, ela também precisa desenvolver as questões psicomotoras, praticar um esporte, desenvolver as questões emocionais, conviver com outras crianças, desenvolver habilidades sociais. Então, a gente tem que olhar para muitos elementos que não só os aspectos cognitivos. E aí, às vezes, tem a ideia errônea de que colocar muito conteúdo para a criança vai ser o suficiente para que aquele talento seja nutrido. E não necessariamente isso vai acontecer, porque o conteúdo ele está disponível em qualquer lugar. Hoje em dia a gente tem muita facilidade para acessar os conteúdos, mas a gente precisa fomentar nessa criança aquele perfil de cientista que eles naturalmente têm, com essa curiosidade, com interesse em saber mais, que perguntam o porquê de tudo. Então, é isso que a gente tem que fomentar e dar ferramentas para que ele possa sozinho descobrir aquilo que ele tem interesse e oferecer condições para que ele possa desenvolver algumas áreas de talento, mas sem deixar de lado as outras questões também que são muito importantes. Existe uma sincronia em relação à pessoa superdotada, e a gente tem o máximo possível que oferecer condições para que essa sincronia ela não permaneça tão grande. Então, tentar equilibrar da melhor forma possível, sabendo que nunca vai ser possível chegar no meio termo. Sempre vai ter uma área um pouco mais, um pouco menos, e a gente vai lidando com isso ao longo da vida, tentando equilibrar essas diferentes habilidades e características das pessoas superdotadas. Quando a gente pensa... Ô, Denise, isso que você acabou de falar, né, do equilíbrio, e que nem sempre é possível, da forma que você fala, né, isso não é... Eu acho que isso é mais exacerbado para o superdotado, mas isso não é específico do superdotado, né? As pessoas, vamos assim dizer, padrão, que eu não gosto da palavra normal, né, ou normalidade, alguma coisa assim, né, também lutam com essas coisas, né, em menor ou maior grau. É isso mesmo? Então, isso seria mais exacerbado no superdotado? Como que eu conseguiria ver isso, né, essa diferença em que há nas pessoas padrão e nas pessoas superdotadas? Isso acaba sendo um pouco mais exacerbado nos superdotados, porque eles são mais dos extremos, 880, tem muita sensibilidade, tem muita intensidade, então tudo é vivido com uma intensidade maior do que a grande maioria das pessoas, as pessoas típicas, né, se a gente puder chamar assim. Então, é mais difícil lidar, por exemplo, com a frustração, é mais difícil lidar com os sentimentos, em alguma medida, quando eles não conseguem ter ferramentas para lidar com as questões emocionais, é mais difícil lidar com o tempo do outro, a velocidade com que as coisas acontecem é diferente para o superdotado e para o não superdotado. Então, todos esses aspectos fazem com que essa balança esteja sempre pendendo muito para um lado ou para o outro. E é um pouco nesses extremos que as pessoas ficam. Então, ajudar a encontrar o máximo possível esse equilíbrio, acho que é um desafio de todos nós, mas em particular para o superdotado tem esse elemento a mais em função da intensidade e da sensibilidade dessas pessoas. Tá, legal, né, fazer esse paralelo e essa comparação, porque senão se pensa que se fala só desse perfil, e isso acontece com outras pessoas. Todavia, a gente precisa, né, colocar separado isso, porque pode ser que em alguns realmente é tipo o limiar de dor, né? Alguns sentem mais, outro menos para a mesma coisa. Né? Então, Isso. é nesse sentido que a gente está caminhando. Obrigada. Perfeito. Bom, a gente tem, em termos de legislação também, vários documentos que nos apoiam em relação à avaliação e à identificação. A gente tem, no caso do campo educacional, a resolução número 4 de 2009, que fala da identificação como uma função do atendimento educacional especializado, e na resolução está descrito ali um tempo entre 4 e 12 meses para a realização dessa avaliação por um profissional capacitado. Então, vejam que não é um processo que acontece em uma semana, em 2 dias. Existe um tempo mínimo ali para a gente realmente conseguir observar as características dessa criança, desse adolescente, coletar as informações necessárias para fazer uma avaliação e uma identificação robustas, baseadas em elementos que sejam sólidos e que sejam palpáveis. O atendimento educacional especializado, ele tem tanto a função de identificar, quanto de oferecer também o enriquecimento, né? O enriquecimento
extracurricular, principalmente, e apoiar a oferta do enriquecimento intracurricular no contexto da escola. E essas crianças também têm direito à aceleração de estudos. A avaliação ela pode ser muito importante, porque é a partir dela que a gente vai tomar decisões. E dentre as decisões que a gente pode tomar está a aceleração de estudos. Os instrumentos, eles têm que fazer parte de um processo. Então, a avaliação ela é processual. E a gente vai coletar informações com diferentes fontes para compreender ao máximo o perfil daquela criança, daquele adolescente ou adulto. E eu vou falar um pouquinho sobre esses instrumentos mais adiante na minha fala. Bom, falando sobre os indicadores, né? Quais são os indicadores mais comuns que a gente pode ter em mente na hora de fazer a observação dessas crianças? Porque a gente tem instrumentos que nos auxiliam a rastrear, mas a gente tem que ter também esse refinamento no olhar para conseguir perceber essas características. Então, são estudantes que muitas vezes têm um vocabulário avançado e rico para a faixa etária, têm uma memória que se destaca, lembram de coisas que as outras crianças não se lembram, e isso os pais podem perceber em casa também. Então, são indicadores que tanto a escola quanto a família podem estar atentos e observarem aí nas crianças. São crianças que possuem muitas informações sobre um tema. Se há um tema de interesse, hoje a gente utiliza muito, a gente escuta muito o hiperfoco, crianças que têm o hiperfoco em determinados temas, é porque elas mergulham profundamente, elas sabem absolutamente tudo sobre aquele tema, porque elas têm uma memória muito grande, elas têm uma capacidade de aprendizagem muito grande, e essa curiosidade move nesse processo de descoberta, de conhecimento. Então, a gente vai observando que naquelas áreas de maior interesse, elas conhecem muito, elas sabem muito sobre o tema. Costumam se destacar, então, principalmente nas suas áreas de interesse, e quando não tem interesse é uma questão, porque muitas vezes tem dificuldade em fazer as tarefas, tem recusa em fazer as atividades, inclusive porque não fazem sentido ou porque não são interessantes. Aprendem rapidamente, facilmente, são capazes de fazer generalizações, compreendem rapidamente as instruções, conseguem levar informações e regras e normas para outros contextos, generalizando essas informações, e tem um raciocínio muito bem desenvolvido, principalmente o raciocínio lógico, né? O raciocínio lógico matemático acaba sendo muito bem desenvolvido. Dentro do anel da criatividade, o que a gente consegue observar enquanto características, aí, enquanto indicadores, são uma curiosidade extrema, né? São extremamente curiosos, apresentam ideias diferentes e às vezes estranhas, às vezes esquisitas, costumam criticar construtivamente as ideias, mas as pessoas às vezes não conseguem compreender que é uma crítica construtiva e eles não aceitam autoritarismo. Então, se a gente vai numa linha de não, porque não, isso não vai fazer sentido. A gente tem que explicar, a gente tem que contextualizar, porque se ele compra a ideia, ele vai aceitar tranquilamente aquela regra e vai respeitar aquela regra. São imaginativos, inventivos, e aí nesse ponto, às vezes, podem ser confundidas com crianças com TDAH, porque parece que estão no mundo da lua, mas a cabeça está ali pensando um monte de coisas, criando, inventando, imaginando, rodando uma série de possibilidades diante de algum projeto, de alguma coisa que ele esteja muito interessado, né? Então, às vezes, eles ficam, parece que estão em outro lugar, né, em outro planeta, porque estão ali muito mergulhados nos pensamentos e na imaginação, brincam com os brinquedos também de uma forma diferente, criam histórias, fantasiam muito nessas atividades, apresentam soluções incomuns para os problemas, são muito perguntadores e às vezes esse questionamento causa um certo desconforto para os pais e professores. Tem pais que ficam exaustos de tanta pergunta, ou professores que também ficam muito cansados porque eles fazem muitas perguntas, se chateiam quando precisam repetir algo que já sabem. E aí é uma questão complexa, né? Porque muitas vezes as escolas acabam oferecendo muitas atividades iguais para a criança repetir muitas vezes aquilo que ela já aprendeu, com uma falsa ideia de que aquilo é um enriquecimento curricular. E isso causa um desgaste gigantesco para a criança, porque ela vai ficar entediada e ela vai se sentir punida por ser inteligente. Acaba sendo uma medida de punição e não uma medida de favorecimento do desenvolvimento dessa área específica de talento. Então, a gente tem que cuidar muito disso, né? De não oferecer mais do mesmo, porque não vai fazer sentido e vai ser prejudicial.
e eles não cumprem regras quando eles consideram injustas. Então, voltando àquela história, né? A gente precisa explicar, eles vão entender porque vai fazer sentido, e aí eles vão cumprir a regra. Então, é muito comum você escutar: ah, mas aqui não faz sentido nenhum aquela regra que tem em casa, ou que tem na escola, eu não sei por que a gente faz desse jeito, e questionam, mas eles acabam não sendo ouvidos pelas pessoas. As pessoas, de alguma forma, entram com autoridade ali, com autoritarismo, e fazem com que elas cumpram a regra sem necessariamente entender aquela regra. E essas crianças, elas são muito capazes de entender tudo que você explica muito cedo. Então, quanto mais você puder dialogar, explicar e ela entender, muito mais fácil as coisas acontecerão de uma maneira muito mais fácil. Denise, e só complementando o que você está falando nessa coisa da regra, né? Você me fez lembrar de um aluno aqui da Raiz que a gente está atendendo, a Francine, que está aqui também vai lembrar dele, né? E eles estavam lá na escola e a professora propôs que eles fizessem cartazes sobre o bullying. E ele questionou por que cartaz, por que não outra atividade, que já existe muita coisa, que isso não modifica nada. Sinceramente, ele foi punido nesse sentido. Ele teve que fazer o cartaz do jeito que a professora quis, né? Então é exatamente isso, porque aí os pais validaram que a professora estava solicitando, porque até aquele momento eles ainda não conheciam, não entendiam as habilidades superiores do filho, né? Então, assim, é um misto de coisas. Então, me veio muito forte na cabeça esse menino, que ele sofreu muito com esse sentido de não conseguir entender mesmo essas explicações vagas, né? Essas explicações que não se fundamentam, eles são capazes de mudar de perspectiva, de entender desde que o momento que você explica e justifica, né, com argumentos sérios realmente, eles são capazes, mas se você vier de uma forma, você não consegue nem dialogar com eles, na verdade, não é? Isso, exatamente. E às vezes uma pequena flexibilização na forma de entregar a atividade já é uma maneira de contemplar aquela habilidade, aquela facilidade, aquele talento. Então não precisa ser tudo do mesmo jeito sempre. A gente pode flexibilizar um pouco essa maneira de entregar a atividade e em alguma medida você já está atendendo aquele aluno. Quando a gente pensa em enriquecimento, as pessoas tendem a se preocupar porque parece que vai ter muito trabalho. E, às vezes, pequenos ajustes no dia a dia já trazem uma diferença gigantesca para aquela criança e para aquele adolescente. E o Alexandre que está aqui. Oi, Alexandre, bom te ver aqui, viu, querido? Ele falou assim, ó: em forma diferente de funcionar, também se expressas nas áreas de dificuldade. Por exemplo, a pessoa questionar muito as aulas de português, ainda que sua facilidade seja na matemática. Boa essa pergunta. Obrigada, Alexandre. Uma boa pergunta mesmo, Alexandre. E aí tem duas questões que a gente pode pensar, né? Talvez a pessoa tenha muita facilidade na matemática e alguma facilidade em português, por isso que ela questiona. Ou o que pode acontecer também é que o superdotado tem muita dificuldade de lidar com aquilo que ele não sabe. Então, muitas vezes, ele desqualifica também aquilo que ele não sabe, questiona para desqualificar. Isso pode acontecer. Estar diante do que eu não sei é muito difícil para a pessoa superdotada, gera um desafio muito grande, então isso pode acontecer também. E aí a gente tem que trabalhar no sentido de abrir possibilidade para aquela pessoa pensar que está tudo bem não saber, e que ela está lá para aprender, e que vai ser um processo e ela precisa aprender. Me lembro muito de uma criança que veio muito pequena para avaliação, ele tinha na época 4 anos, e ele estava muito angustiado. Ele tinha 5 anos, ele estava muito angustiado porque ele ia para o primeiro ano escolar e ele não sabia ler e escrever. Como é que ele ia para a escola? Porque ele estava ingressando na escola naquele ano, como é que ele ia sem saber ler e escrever? Então, é muito esse sentimento do superdotado de que parece que ele tem que estar sempre pronto para tudo. E estar diante do desconhecido gera um desconforto gigantesco. Uma coisa que os superdotados têm com alguma frequência, Alexandre, é uma necessidade de se sentir donos da situação, de controlar a situação, de saber tudo o que vai acontecer para conseguir
se ajustar naquela situação, né? Então, eles tendem a se preparar muito para as circunstâncias, para evitarem estarem diante de situações como essa do não saber. Ótima pergunta. Aqui, o Edivan fala assim, acho que a escola é niveladora, e quando ela iguala, se torna um problema para os excepcionais, né? Prós, na verdade. E mais ainda, para uma dupla ou múltipla excepcionalidade, que pode ter sido o meu caso. A gente vê aí, né, coisas que a gente vai carregando. Pois é, Edivan, e quando a gente fala da superdotação, a gente fala muito de uma invisibilidade. E a Cristina Cupertino falou uma frase uma vez, uma live que a gente fez juntas, que é muito marcante, porque o que ela fala, né? Que a população mais marginalizada dentro do contexto escolar é o superdotado. E quando a gente pensa no superdotado que tem uma dupla ou uma tripla condição, que é possível, essa pessoa é ainda mais marginalizada, porque ela é menos compreendida. E as dificuldades que ela tem muitas vezes mascaram os talentos e as pessoas só olham para as dificuldades e esquecem de nutrir aquilo que ela tem de bom, né, de favorável, de possibilidade, e se foca muito na dificuldade. Então, isso também acaba prejudicando muito o desenvolvimento do autoconceito e, consequentemente, da autoestima, além dos prejuízos todos que a gente acaba observando dentro do contexto escolar. Bom, seguindo aqui com os indicadores, né, dentro do comprometimento com a tarefa, a gente percebe que essas pessoas elas deixam de fazer outras coisas para se envolverem nas atividades de interesse, e aí aquela criança que fica lá no computador fazendo a pesquisa, ou jogando o jogo que interessa, ou fazendo a construção que ela gosta e não quer comer, não quer sair da frente daquela atividade, não quer fazer outra coisa porque está ali mergulhada, engajada. Elas têm a sua maneira própria de se organizar. Às vezes parece um caos, e eu escuto muito meus pacientes falarem disso, né? É um caos, mas para mim é organizado, porque tem também questões de funções executivas que às vezes podem estar prejudicadas nessas pessoas, né? Então, às vezes uma dificuldade de organização, de planejamento, então essa organização acaba sendo muito própria. Eles são seguros e teimosos de suas convicções, às vezes são cabeça dura, como alguns costumam dizer, são muito exigentes e críticos de si mesmo. E esse é um ponto que eu gosto sempre de ressaltar, porque existe uma tendência muito grande, quando a gente descobre que alguém é superdotado, a que as pessoas elevem a expectativa com relação àquele sujeito. E aí você junta uma pessoa que já tem uma autocrítica muito grande, que se cobra muito, que tem um perfeccionismo muito grande, que não gosta de falhar, que não gosta de errar, que não gosta de estar diante do desconhecido, e aí você acrescenta a isso um ambiente que acaba se tornando exigente também, uma família que exige mais, uma escola que exige mais, e aí a gente ouve coisas do tipo, mas logo você, fulana, não esperava isso de você, esperava de qualquer um, mas não esperava de você. Não, mas você não pode tirar essa nota, você tem que tirar tal nota. Então, são frases que a gente vai ouvindo que mostram esse aumento da expectativa. E isso pode gerar uma angústia muito grande para a pessoa, que pode desenvolver aí questões de ansiedade e depressão também em função dessas cobranças que muitas vezes acabam sendo descabidas, acabam sendo desproporcionais. São pessoas persistentes, quando elas se interessam pela atividade, elas se dedicam muito para aquilo que fazem, não precisam de estímulo para terminar os trabalhos, quando é algo que elas também se interessam, e elas treinam por conta própria para aprimorar a sua técnica. Então, se alguém que tem interesse na música, por conta própria ele vai se dedicar, se tem interesse por esporte, por conta própria ele vai se dedicar, e na matemática e nas outras disciplinas, porque é preciso trabalho duro, é preciso comprometimento e dedicação para que você possa alcançar sucesso na vida. A superdotação por si só não garante o sucesso ao longo da vida. Passaram algumas perguntas aí, Karina, você tem uma pergunta aqui na tela, quer fazer antes de passar para o próximo? Na verdade, são comentários, eu fui colocando, mas o que você acabou de falar
comunga aqui com o que a Rosimeire disse, né? Que ela disse que creio que o maior desafio são as frustrações de não conseguir tirar notas altas em todas as disciplinas e todos cobrarem delas, das pessoas com altas habilidades. Então, assim, a gente já tem a própria cobrança, né? Em geral, a gente se cobra muito, e hoje a gente tem um mundo muito competitivo em todas as áreas. Não há área que não há essa competição, velada ou não tão velada assim. E o contexto escolar é um deles. Então, a criança já traz isso. Essa sua fala me fez lembrar de um outro aluno que a gente está trabalhando aqui também, atendendo, né, enriquecimento e tudo mais, e ele tem exatamente isso, ele tem uma habilidade superior em matemática e não tanto nas outras áreas. Né? E ele faz isso, ele desqualifica os outros, ele desqualifica as outras áreas justamente para se blindar das suas dificuldades. Mas, por sorte, a professora ali, uma professora bem engajada, a gente fez esse aconselhamento, fomos fazer essa visita com a professora, enfim, né? Tem trabalhado nesse sentido de mostrar que é possível essas falhas, né? Porque senão a criança fica mesmo bloqueada, ela fica bloqueada. E aí entra aquele mito, né? Muitas vezes de que pessoas superdotadas são excludentes, elas são mais seletivas, não têm bom trato com os demais, esse tipo de coisa. E, na verdade, elas estão tentando se blindar de outras coisas, né? O que você acha disso? É isso mesmo, muitas vezes tem esse senso de proteção, porque é a história da diferença, né? Quando eu sou diferente, eu penso que talvez a falha esteja comigo, e a gente vai percebendo muito um movimento nesse sentido de esconder o potencial e de se blindar na adolescência, né? As crianças, quando elas vão entrando ali na adolescência, elas começam, inclusive, a diminuir o desempenho escolar para se igualar aos demais. E é muito o movimento dessa fase mesmo, né? Então, eu quero pertencer a um grupo. E para isso, eu vou abrir mão do que eu sou, dos meus potenciais, para que eu possa ficar parecido com os meus pares. Então, tem isso sim. É por isso que é interessante, né? E a gente tem que olhar, a gente tende a olhar mais para os 3 anéis do Renzulli, sem perceber muito aquela parte achurada, né? E ela tem tanta importância quanto os 3 anéis, não é? Porque ali nós temos o contexto dessa criança, os fatores de personalidade, né? E o próprio Renzulli fala, né? Aqueles elos podem aparecer, podem se modificar, né? Com o passar do tempo, nas fases, porque não é que a superdotação muda, na verdade, as fases de desenvolvimento vão mudando, os interesses, os contextos em que eu estou. Então, na fase da adolescência, já é uma fase complicada por si só, né? Só perguntar para todos os pais, tá saindo, bem que tá saindo essa fase chata da adolescência. Quantos a gente já ouviu? Tem muitas amigas que falam isso, né? Porque é uma fase de muita transformação, de muita... É muito complexa. Se você ainda tem um outro fator que te diferencia, né, desses grupos, eu quero pertencer a eles, né, fica mais difícil ainda. Então, pode nem ser pelo fator da superdotação, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Mas pode ser pelo fator do desenvolvimento que essa criança está passando. Qual é a fase desse desenvolvimento? O que se espera para essa fase? Né? Isso, então, estaria mais ligado a esses aspectos ou ao aspecto da superdotação? Pois é, e essa fala que você traz é bem importante, né, Karina? Porque tanto os psicólogos quanto os pedagogos, né, os profissionais da educação, eles precisam ter um conhecimento mínimo com relação aos marcos do desenvolvimento, porque a partir daí é que a gente consegue olhar aquela criança comparativamente em relação às outras. Que você fala, né? O que é esperado para aquela faixa etária? É esperado isso, aquilo, outro. E a gente percebe que essa criança, de alguma forma, ela se diferencia dos outros, por estar à frente ou por estar com alguma dificuldade. Esse é o movimento que a gente faz no processo de identificação. Isso funciona muito para a deficiência. E tem que ter um funcionamento também para a superdotação, porque quando a gente fala de educação especial,
e o superdotado faz parte do público-alvo da educação especial, a gente tende a pensar só na deficiência. E a gente consegue analisar comparativamente, a expectativa para esse ano é isso, e eu estou vendo que esse aluno está abaixo. Mas eu também posso olhar, bom, a expectativa para esse ano é isso, e esse aluno está à frente. Isso também traz um elemento, né? Então, pensar, entender um pouco mais sobre as questões do desenvolvimento, sobre esses marcos, essas fases, é muito importante para que a gente possa ter um olhar um pouco mais apurado, inclusive nesse processo de identificação. É super importante aí a sua fala. Bom, e por fim, né, os últimos indicadores que eu trago são os de liderança. É uma área também que as pessoas às vezes têm uma facilidade muito grande, que muitas vezes não é vista da forma como deveria, e não é valorizada e incentivada, e aí esses alunos vão ser os líderes da bagunça, porque a gente não consegue trazê-los para contribuir de uma forma significativa, ou valorizar esses potenciais que eles têm. São crianças extremamente persuasivas, que são capazes de argumentar, de convencer, elas te cansam de tantos argumentos, são autossuficientes naquilo que fazem, têm uma tendência a organizar grupos e são extremamente cooperativas. Então, elas funcionam muito mais em prol do grupo, elas gostam de estar em grupo, contribuir com o crescimento do grupo, elas se sentem felizes e realizadas, desenvolvendo atividades que permitam aí o uso desses talentos que elas possuem. E aí a gente tem também alguns fatores que podem camuflar esse processo de avaliação e de identificação, que são fatores individuais, sociais, familiares ou educacionais. Dentre os individuais, a gente tem a baixa autoestima, a depressão, o perfeccionismo, timidez, falta de segurança em si mesmo. Isso pode aparecer num processo avaliativo, quando a criança percebe que ela está sendo avaliada, ela fica diferente, ela funciona de um jeito diferente. Então, quanto mais ecológica essa avaliação, né, o quanto mais próximo da realidade dela, melhor. Então, as observações dentro do contexto da sala de aula, as observações fora do contexto, elas acabam sendo muito bem-vindas, porque não tiram a criança daquilo que todo mundo está fazendo e você consegue perceber. Agora, quando você tira ela, é importante criar um vínculo, estabelecer ali uma relação de confiança para que ela consiga se expressar de uma forma mais tranquila, sem se preocupar muito com esse movimento aí da identificação, da avaliação que estará ocorrendo. Denise, você falou uma palavra aqui, vamos esclarecer. Você falou, quanto mais ecológica for essa avaliação, melhor. Explica para nós, rapidamente, o que significa isso. Eu acho que você já explicou, mas só reforça, por favor. Sim, quanto mais parecido com a realidade, né, com o dia a dia. Então, tentar avaliar no contexto da sala de aula, com atividades que ela faz ali. Quando a gente vem para a clínica, a gente tenta criar situações também que coloquem a criança num contexto parecido com o que ela viveria numa outra circunstância da escola, numa outra circunstância que seja familiar a ela. Né? Criar um ambiente que seja agradável, né, familiar, para que ela possa se expressar. E isso é bem interessante, principalmente para o contexto escolar, para o professor, seja de AE ou seja o professor regular, né? Porque há atividades e há instrumentos que o professor pode preencher ou realizar sem que o aluno preencha nada, é o professor que vai observando e vai fazendo essa avaliação. Então, nesse contexto que você fala de ser ecológico, de ser o mais próximo do ambiente dessa criança, né, do dia a dia, da lida do chão ali da escola, né, melhor. Então, os professores têm à disposição instrumentos para que eles possam fazer isso e lançar luz a alguma dúvida que ele possa ter em relação a algum comportamento das crianças, né? Exatamente, exatamente. Bom, fatores sociais, a gente tem a questão de gênero, a gente sabe de uma educação diferenciada que ocorre com as mulheres, que ocorria com mais frequência, que hoje a gente está conseguindo quebrar um pouco esse padrão. A gente tem alguns rótulos que são pejorativos também, então, de alguma forma, as crianças que se destacam, algumas delas acabam sofrendo bullying na escola, recebem apelidos dos colegas, então a gente precisa lidar também com essas questões sociais e os mitos, né, as visões errôneas que a gente tem a respeito das altas habilidades de superdotação. Isso pode atrapalhar e muito a identificação, porque se a gente imagina aquele superdotado que é fantástico, maravilhoso em tudo,
que se dá bem em todas as áreas, a gente raramente vai encontrar esse sujeito. E a gente sabe que a superdotação não é um fenômeno tão raro assim. As estimativas mais conservadoras falam de 3 a 5%, mas a gente tem autores que falam aí até 20% da população teria altas habilidades de superdotação. Então, eles não são tão raros como muitas pessoas acabam imaginando. Tem também as questões familiares. Então, as famílias podem ter baixas expectativas ou altas expectativas e uma pressão pelo bom desempenho daquela criança, e conflitos familiares. Isso também pode gerar ali prejuízos no processo avaliativo. Por isso que é importante, né, no caso da escola, que a família participe do processo, assim como na clínica a família também participa, numa entrevista inicial, numa anamnese, para a gente entender um pouco essa dinâmica familiar e verificar se tem algum elemento ali que pode prejudicar o desempenho daquela criança. E tem os aspectos educacionais também, né? Que também são as baixas expectativas, a pressão pelo conformismo, né? Então, a história de colocar a criança na caixinha, de tolir ali todas as potencialidades que ela tem, e a falta de flexibilidade dos professores, que a gente até já conversou um pouquinho sobre isso alguns minutos atrás. Bom, ficou um pouquinho desconfigurado esse aqui, mas acho que dá para a gente ler. Pensando nas avaliações propriamente ditas, né? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é a avaliação psicológica, muito brevemente, o que a gente pode usar enquanto possibilidades de coleta de informações. E eu coloquei entre parênteses aqui uma neuropsicológica, né? E por que eu faço por que eu chamo atenção para isso? Porque hoje a gente tem recebido muitas solicitações médicas, né, ou solicitações da escola, pedindo avaliação neuropsicológica para o QI. As pessoas estão tendo a visão equivocada de que é a partir da avaliação neuropsicológica que vai mapear o QI que a gente vai descobrir as altas habilidades de superdotação. E tem dois elementos que eu quero trazer aqui. O primeiro deles não é só o QI, que fala sobre uma superdotação, porque quando a gente fala do QI, que é o quociente de inteligência, a gente está falando de uma medida específica que mede, né, que traz referência a algumas habilidades que são valorizadas no contexto da escola. Os testes de QI foram criados para separar as crianças dentro do contexto escolar lá na França, há muitos anos atrás, e eles foram sendo aprimorados enquanto ferramentas, e a gente utiliza essas ferramentas, e a gente tem ferramentas muito robustas hoje, que nos dão uma precisão muito grande com relação ao QI. Então, se a gente pensa numa criança com perfil acadêmico, entender o QI dessa criança faz muito sentido para o processo de avaliação. Agora, se a gente tem uma criança com perfil em outras áreas, como liderança, artes, esporte, ou um perfil mais produtivo, criativo, não necessariamente essa pessoa vai ter um QI alto. Então, se a gente olha só para o QI como um elemento para avaliar, a gente está desconsiderando uma série de outras características e qualidades que também podem ser acima da média para determinadas pessoas, mas que não necessariamente são em áreas acadêmicas. Então, esse é o primeiro ponto. QI não é o único elemento para medir ou para dizer de superdotação. E o segundo ponto, avaliação neuropsicológica, é importante a gente pensar que o neuropsicólogo não necessariamente é um psicólogo. A área da neuropsicologia é uma área que é aberta a qualquer campo do saber. Então, eu posso ser fonoaudióloga e fazer uma especialização em neuropsicologia, eu posso ser pedagoga e fazer uma avaliação em neuropsicologia, e se eu não sou psicóloga, né, se eu não tenho a minha formação de base como psicóloga, eu não posso aplicar testes de QI. Então, é importante a gente ter esse entendimento do campo da neuropsicologia, que é um campo muito importante, que tem uma construção científica muito forte, que tem instrumentos que são muito importantes para a gente avaliar, e eles vão para além do teste de QI, né? Então, a gente não pode só restringir a neuropsicologia a apenas avaliar o QI, porque a neuropsicologia ela nos dá muitas outras informações que são extremamente importantes para a gente compreender esse perfil de funcionamento do sujeito. Né? Então, quando as pessoas me perguntam qual é a melhor avaliação, psicológica ou neuropsicológica, a minha resposta é: depende do conhecimento do profissional. Não importa se é psicológica ou neuropsicológica, o que importa é se o profissional
tem o conhecimento das altas habilidades de superdotação para fazer uma avaliação que seja com esse olhar específico, utilizando os instrumentos que a psicologia e a neuropsicologia têm e que são formidáveis para nos dar indicadores aí, elementos para fazer o raciocínio clínico e pensar nesse diagnóstico, porque tem esse elemento também. O teste, ele não é soberano, o teste ele é uma informação. O que é soberano durante a avaliação psicológica, na clínica, o que é soberano é o nosso raciocínio clínico. É como a gente vai interpretar os resultados e construir o perfil daquele sujeito para compreender se é ou não um perfil compatível com as altas habilidades de superdotação. E aí a gente tem vários instrumentos para serem utilizados, tanto no campo da psicologia quanto da neuropsicologia, que são as entrevistas de anamnese com as famílias, a gente tem inventários, a gente tem o inventário da Suzana Pérez, a gente tem outros inventários aí que estão disponíveis na literatura. É importante que o profissional da área clínica faça uma conversa com a escola, colete informações. A gente tem instrumentos também que podem ser preenchidos pela escola, como a escala de avaliação de superdotação da Tatiana Nakano, que é uma ferramenta super robusta que a gente pode utilizar. A participação da família é importante, a entrevista com o sujeito, o uso de testes que avaliam inteligência, atenção, memória, funções executivas, enfim, várias habilidades, questões socioemocionais, habilidades sociais, criatividade, motivação. Cada profissional vai montar ali o seu kit, né, o seu protocolo de avaliação, e para cada caso a gente vai escolhendo os testes que são importantes de serem utilizados. E aí a gente tem também as questões de diagnósticos diferenciais, né? Muitas vezes a gente tem que usar na nossa bateria de avaliação instrumentos para descartar um possível TDAH, para fazer um diagnóstico diferencial de TEA. Então a gente tem um combo de testes e para cada caso a gente vai escolhendo os instrumentos que são mais adequados para fazer uma avaliação. Então, uma avaliação de superdotação, ela não pode se restringir somente ao teste de QI, ela tem que ser maior do que isso, ela tem que ser mais ampla, porque o sujeito não é só aquelas habilidades que o teste de QI mede, ele é muito mais do que isso, né? Então, acho que essa é uma fala importante para a gente pensar nesse papel da avaliação psicológica ou neuropsicológica. Bom, aqui são as considerações que eu já falei, né, anteriormente. Só queria ressaltar que no caso da aceleração de estudos, a avaliação psicológica ou neuropsicológica, ela se faz necessária para o processo. Muitos estados, né, pedem avaliações psicológicas, principalmente para testar a questão da superdotação e também a questão da maturidade, que é um ponto aí que a gente poderia ter uma live só para discutir esse aspecto específico, né? E acho que esse tema da aceleração, ele está valendo aí uma fala, porque, né, a gente tem visto muitas informações aí que precisam ser melhor elucidadas com relação a isso, mas o que a gente sabe é que na maioria dos estados se pede uma avaliação psicológica para poder solicitar aí a aceleração de estudos. Aqui no estado de São Paulo, pelo menos, a resolução prevê, né, uma avaliação psicológica. Essa avaliação, agora a gente fala de avaliação pedagógica, né? Então, a avaliação psicológica, num modelo ideal, ela deveria acontecer em concomitância com uma avaliação pedagógica, ou as duas deveriam ser complementares, né? O sujeito ter acesso a uma avaliação pedagógica e uma avaliação psicológica. A avaliação pedagógica, ela conduz a essa identificação das altas habilidades, ela é processual, como eu disse lá no início, envolve a família. E alguns autores, né, dizem, o próprio Gagné fala disso, que os professores são extremamente capazes de notar esses sinais de desempenho superior em sala de aula, porque eles convivem com os alunos ali no dia a dia e eles conseguem ter essa medida de comparação, como aquela criança está desempenhando em relação às demais. E aí, né, essa avaliação deve ser complementada por uma avaliação psicológica no caso de aceleração. Quais são as fontes de informação que o professor tem disponíveis? Muitas. Hoje em dia tem muitos instrumentos, muitas possibilidades. Existem aí alguns instrumentos, inclusive, que estão publicados em artigos que são de domínio público, que podem ser facilmente acessados. Tem um artigo, por exemplo, da professora Ângela Virgulin, de 2014, em que ela traduz alguns dos instrumentos do Renzulli e é muito útil para que os professores possam utilizar.
porque é importante a gente fazer uma avaliação o mais ampla possível, né? A literatura aí fala de uma avaliação multimodal, e dentro dessa perspectiva de uma avaliação multimodal, a gente teria a participação do sujeito fazendo a sua autoindicação, a gente tem instrumentos para isso, né? A professora Ângela Virgulin fez a tradução das ferramentas do Rinzuli, a professora Suzana Pérez publicou um livro, e, junto com a professora Soraya Napoleão, que tem também um instrumento de autoindicação, tem um instrumento para que os colegas possam identificar também os estudantes ali da turma que tem facilidade. Então, os colegas também podem participar desse processo. A família precisa participar, trazendo aí relatos de como aquela criança ou adolescente se desenvolveu ao longo do tempo e como os comportamentos aí que podem ser entendidos como de superdotação se manifestam em outros contextos. A gente olha para as produções, para as notas, a gente olha essa criança no contexto escolar, faz aquela observação, né, em todos os contextos, no recreio, nas aulas, nas mais diferentes disciplinas. É importante conversar com outros professores também, então aquela conversa de conselho de classe ali é muito útil para que a gente possa perceber as características das crianças e principalmente em que áreas elas têm maiores facilidades ou algumas dificuldades. E a gente também tem inventários, né? Como eu mencionei, tem o inventário da Tatiana Nakano, tem o inventário da Suzana Pérez e da Soraya Napoleão, tem o inventário da Cristina Delu, tem o inventário da professora Zenita Genter. Então, se vocês buscarem aí na internet, existem muitos instrumentos de acesso gratuito e que podem auxiliar no rastreio das crianças que possuem aí habilidades que são diferenciadas. E o ideal é que essa avaliação pedagógica contemple todas essas informações para que ela seja robusta também. E a partir dela, o professor vai poder tomar decisões, né? A equipe escolar vai poder tomar decisões com relação aos encaminhamentos necessários para aquele estudante na escola. Então, aqui eu coloquei, né, a imagem aí da ficha da autonomeação, lá do artigo da professora Ângela Virgulin. Aqui também tem o da nomeação para os colegas, então vocês acham esse material disponível na internet, é só colocar aí o nome da professora Ângela Virgulin, 2014, que vocês encontram facilmente esse artigo disponível. E aí tem alguns elementos, né, que são importantes para a gente pensar. Então, a identificação dessas pessoas, ela não tem que se apoiar em regras fixas. A gente não tem um protocolo nacional de avaliação para as altas habilidades de superdotação. Deveríamos ter? Não sei. Acho que é uma questão que a gente precisaria pensar, porque a gente tem que analisar também as diferenças de cada região, de cada realidade. Se a gente cria algo muito fixo, a gente também vai deixar escapar pessoas com características de superdotação. E essa é uma discussão que acontece muito nos Estados Unidos, né, em que existem alguns protocolos que são fixos e que acabam deixando de lado ali algumas crianças que não conseguem performar bem naqueles critérios que existem para a identificação das altas habilidades de superdotação. Então, essa avaliação ela tem que ser contínua, dentro do contexto da escola, principalmente. Se for possível contar com a avaliação de um profissional psicólogo, é ótimo, porque a gente tem elementos que vão complementar esse processo. Então, alguns autores, né, apontam que é importante a gente utilizar testes psicométricos, escalas de características, questionários, observação de comportamento e entrevista com a família e com os professores, entre outros. E, entre outros, eu gostaria de trazer o sujeito superdotado para a cena também. Ele precisa participar do processo de uma maneira ativa, precisa ser ouvido e consultado, principalmente no que tange à definição das estratégias que a gente vai adotar a partir da avaliação. A gente tem que falar, então, de uma avaliação multimodal, né? Essa avaliação multimodal, ela traz essa necessidade da utilização de diferentes instrumentos e técnicas, porque às vezes o indivíduo não consegue performar muito bem em um tipo de instrumento, mas ele vai se sair muito bem em outro. Então, a gente favorece esse indivíduo para que ele possa expressar de maneiras diferentes os potenciais que ele possui.
A participação dos professores, dos pais e dos profissionais das áreas especializadas, ela se dá de diferentes formas, mas o conjunto dos elementos que são coletados nesse processo são fundamentais para a gente poder chegar a uma definição aí daquele perfil e pensar nos passos seguintes. Então, os psicólogos podem contribuir com a aplicação dos testes padronizados para verificar a produção cognitiva do aluno, e eu iria para além para verificar o perfil de funcionamento desse indivíduo, pensando também nos aspectos emocionais e nas habilidades sociais. Os pais podem auxiliar trazendo o relato do desenvolvimento dessa criança, e é muito comum essas crianças terem um desenvolvimento precoce ao longo da fase da infância ali, né? É muito comum os pais trazerem relatos de que a criança aprendeu a falar muito cedo, aprendeu a andar muito cedo, muito antes do esperado. E os professores podem contribuir para o levantamento dos dados do processo de aprendizagem, sendo possível identificar o conjunto de necessidades educacionais existentes. Então, por que é importante, né, a gente ter uma avaliação pedagógica e uma avaliação psicológica? Porque a gente consegue olhar para os aspectos da aprendizagem e essa avaliação pedagógica vai dar ferramentas para que a gente elabore o plano individualizado de ensino e pense no atendimento educacional especializado que será ofertado. E a avaliação psicológica, ela vai dar ferramentas para a escola também, porque tem muitos elementos que o psicólogo pode trazer para essa discussão com a escola, orientando na tomada de decisões e também, em alguns aspectos, pensar nas questões emocionais e sociais, que às vezes também precisam ser trabalhadas em paralelo. Então, às vezes a criança faz uma avaliação, se percebe que ela tem uma demanda de atendimento psicológico, e a gente precisa prover também esse atendimento para que as coisas fiquem o mais equilibradas possíveis, quanto eu disse anteriormente. Tem um autor, né, o Imbra, que fala que as principais necessidades das crianças superdotadas são o reconhecimento da sua capacidade e a compreensão de suas necessidades sociais e emocionais. Eu achei muito interessante essa fala, né, porque ela contrapõe um pouco essa ideia de que a gente tem que focar só nos aspectos cognitivos. E é isso, né? A gente não tem que focar só nos aspectos cognitivos. A gente tem que ajudar essa pessoa a se desenvolver como um todo, para que ela possa fazer boas escolhas, para que ela possa buscar os objetivos que ela tem e alcançar o sucesso na vida. O sucesso na medida em que ela acredita que seja o sucesso, né? Porque essa também é uma visão que a gente tem um pouco distorcida do que é sucesso na nossa sociedade. E aí, finalizando a minha fala, né, só fazer uma propaganda, eu e a Karina fazemos parte do Conselho Brasileiro para a Superdotação, eu sou presidente desse biênio, a Karina a primeira tesoureira. A gente vai fazer um evento esse ano, né, Karina? Em novembro a gente vai ter o nosso congresso. Estamos aí aquecendo os motores e logo a gente vai passar maiores informações para vocês. Mas quem quiser saber mais a respeito da superdotação, siga lá as nossas redes sociais. A gente tem divulgado as ações que têm acontecido na área das altas habilidades de superdotação nos mais diversos lugares aqui do país. E em breve a gente vai dar notícias aí sobre o evento, apresentação de trabalho, enfim, formas de participação. Então, acompanhem lá nas redes sociais. E para finalizar, eu queria trazer uma última reflexão, né? A gente precisa lutar contra a solidão do fundista, para que o talentoso não esteja sempre adiante dos demais, no aspecto intelectual, mas emocionalmente solitário e incompreendido. Então, que a gente possa fazer avaliações e identificações que deem ferramentas para que as escolas e para que os profissionais, para que as famílias possam suprir as necessidades daquela pessoa com altas habilidades de superdotação, seja no campo intelectual, seja no campo emocional. A avaliação ela tem que ser um instrumento, o início, o start de um processo todo que vai acontecer a partir de então. Ela tem que dar os elementos para que a gente ofereça o atendimento educacional especializado, a partir do enriquecimento curricular, da aceleração de estudos. Em alguns aspectos também é necessário aí a oferta do atendimento psicológico, porque às vezes tem algumas questões que precisam ser desenvolvidas também. Bom, passei um pouquinho do meu horário,
Mas agora a gente Tá abre para as perguntas. Tá ótimo, Denise, a gente tem tempo. E aí, enquanto você vai bebendo a água, né, molhando as palavras, como eu digo, o Gerson fala assim: Denise, boa noite. Avaliação de um aluno com altas habilidades, superdotação, talento artístico, se resume ao produto final? Quais as dicas para aprofundar essa avaliação? Boa pergunta, Gerson. Eu acho que eu sei quem você é. Eu acho que eu já fui na sua sala de recursos. Não se resume só ao produto final, acho que a gente tem que analisar o processo também, né? Quando tem o talento artístico, e é interessante essa pergunta, porque eu me lembrei de uma paciente que eu estava atendendo esses dias, e ela tem mais de 40 anos, e ela começou agora a trabalhar essa questão da arte que tinha ficado aí escondida durante muito tempo. Ela foi identificada na vida adulta, e ela estava comentando comigo que na segunda tela que ela pintou, a professora a professora dela, né, ficou impressionada com a técnica que ela utilizou, né, como que ela conseguiu desenvolver aquela técnica. Então, acho que olhar para essas minúcias do processo, né, para como uma pessoa desenvolve aquele trabalho, é muito importante também. Não dá para olhar só para o produto final. Claro que o produto final traz um impacto, né, é a culminância de um processo de aprendizado, mas a gente tem que analisar esse processo como um todo. E também, né, uma fala que a doutora Zenita sempre fala, né, e que sempre me faz lembrar, né, que é: nada pode ser fogo de palha na superdotação, né, pessoal? A gente tem que sempre olhar a consistência, né, e a persistência daqueles traços, né? Não adianta escrever uma... Nós temos talentos, né? Nós temos... É fácil lembrar disso, né? Visualizar isso, né? Aqueles cantores famosos de uma música só. Né? A gente escuta muito isso, né? A gente fala assim: nossa, aquele cantor, né, daquela música, aquela música antiga, e aí, agora? Não tem mais nada, né? Não fez mais nada. Né? A gente vai considerar isso um talento? Nós vamos considerar isso umas altas habilidades, superdotação? Então, a persistência, né? Consistência, desenha sempre muito bem, escreve sempre muito bem, mantém um vocabulário muito bom sempre, não é às vezes, né? Porque às vezes lê um livro, guardou algumas palavras e repete aquilo lá, mas não sai disso. Então a gente tem que prestar atenção nesse processo. A Kátia pergunta assim: para uma criança de 7 anos, qual seria uma avaliação psicológica? É claro que é difícil isso aqui, mas eu coloco para você, Denise. Sim, Kátia, a gente não tem um kit, né? A gente tem alguns instrumentos que são muito importantes. No caso de uma criança de 7 anos, é muito importante que a gente utilize a escala VISC, por exemplo, que a gente tem, é o nosso instrumento padrão ouro dentro da psicologia. Então, a gente utiliza ela para fazer as medidas de inteligência, para ver o quociente de inteligência. É importante a gente utilizar a escala de motivação também. A gente tem algumas possibilidades, a gente tem a EMA, a gente tem outras escalas de motivação, a gente tem o teste de criatividade figural infantil, que também acho que pode ser utilizado para crianças de 7 anos, agora você me pegou, mas eu acho que pode ser utilizado para crianças de 7 anos, para avaliar um pouco esses aspectos da criatividade. A gente olha também para as habilidades sociais, a gente tem vários instrumentos, né? Instrumentos que podem trazer também informações sobre a saúde emocional daquela criança, instrumentos de rastreio aí de capacidades e dificuldades, enfim. Aí, se a gente tem suspeita, né, sobre o TDAH ou sobre o TEA, a gente tem instrumentos aí que são específicos também que podem ser utilizados para nos auxiliar nesse processo, além de outros, né, baterias de avaliação de atenção. Enfim, tem muitos instrumentos, seria uma lista vasta aqui. E é o que eu disse para você, né, Kátia? Cada profissional acaba tendo os seus instrumentos de preferência. Porque é isso também, né? A gente compra os instrumentos e a gente precisa fazer cursos de formação para utilizar os instrumentos. Então, cada profissional acaba criando o seu kit, como você disse, a partir da sua familiaridade também, a partir do seu conhecimento a respeito dos instrumentos, para poder trazer aí a melhor fotografia. Eu costumo dizer que a avaliação é como se a gente fosse tirar uma fotografia, e a gente sempre quer tirar a melhor fotografia do sujeito. Então, a gente tenta utilizar os instrumentos de uma maneira que seja muito
interessante também para criar as condições para a gente tirar essa melhor fotografia, tá? Para além da fotografia, pensando na fotografia como uma arte, né? Assim como a pedagogia é uma arte, porque o professor dá sua pincelada, a avaliação clínica também é. Né? E por mais que a gente pense num kit, nos testes, né, que nós estamos mais habituados, assim por diante, todo o processo starta com a anamnese, né, da criança, dos pais, e assim, que é ali que a gente vai ver o que precisa ser usado, né? Não há, gente, na avaliação, seja psicológica, seja escolar, pedagógico, psicopedagógica, um padrão, não há isso, né? Porque cada caso é um caso. E na educação especial, então, nem se fala. E aí, tem uma outra pergunta aqui que eu me perdi enquanto estava falando, por que eu não coloquei, né? Espera aí que eu vou achar, gente. Mas alguém estava perguntando aqui se você poderia falar um pouco de avaliação na fase adulta, de instrumentos. Acho que é isso aqui. Sim. Aqui, achei. Denise, Alexandre, você poderia falar um pouco sobre os instrumentos para avaliar as habilidades em adultos? Sim, a gente também tem instrumentos padrão ouro aí para avaliar os adultos, tanto as medidas de inteligência quanto as outras medidas que também são importantes. Eu costumo utilizar 2 instrumentos distintos para avaliação. Em alguns aspectos, em alguns momentos eu utilizo o VASI, que é uma escala abreviada de inteligência. Em outros momentos eu utilizo o VAIS, que é uma escala um pouco mais completa, que a gente consegue avaliar outros elementos aí da inteligência, né? Então, a gente tem esse instrumento, a gente tem Raven, a gente tem escalas também para mapear as habilidades sociais. A gente muitas vezes faz, no caso dos adultos, né? Eu já costumo fazer rastreio para pensar no autismo também, que muitas vezes acaba se confundindo ali algumas características. Dependendo das informações da entrevista inicial, utilizo instrumentos para mapear o TDAH, né, escalas específicas para o TDAH, mas também faço avaliação de memória, atenção, enfim, a gente tem aí também um rol de instrumentos para poder observar esses aspectos da superdotação na vida adulta. Mas para além dos instrumentos, Alexandre, o que é mais importante na avaliação na vida adulta é a coleta da história de vida do sujeito, porque normalmente a pessoa traz referência de reconhecimento que ela teve ao longo da vida. Em alguma medida, essa pessoa já teve reconhecimento. Ou ela tinha algum destaque na escola, ou algum destaque no esporte, facilidade em alguma área específica. Só que é muito comum os superdotados não valorizarem aquilo que eles têm de bom, né? Então, eles acabam, aconteceu isso aqui, mas não tem muita importância. Eles não dão muita importância para as coisas positivas que eles fazem ao longo da vida, né? Eu costumo brincar que o superdotado só vai dando check ali na lista dos objetivos cumpridos, mas não comemora, não ressalta aquilo que ele alcança enquanto objetivo. Então, essa coleta da história de vida, para mim, é o ponto mais importante. Essa análise qualitativa das informações fazem muito sentido no meu processo de avaliação. E aí os instrumentos, eles vêm só para confirmar algumas informações, para trazer uma visão mais objetiva daquilo que qualitativamente é possível observar durante o processo. Então, você está com 2 clientes aí, isso. Me chama depois no WhatsApp, a gente conversa também sobre os instrumentos. Ô, Denise, então, só para diferenciar, você diferencia a anamnese da história de vida? Sim. Em que aspectos você diferencia isso? Eu faço uma anamnese para entender, né, os marcos do desenvolvimento, as questões escolares, e ao longo do processo a gente vai explorando alguns elementos que essa pessoa traz durante a aplicação de algumas escalas ou questionários. Então a gente vai aprofundando em alguns aspectos. Eu faço uma avaliação em que as pessoas me mandam coisas que elas produziram ao longo da vida, elas compartilham comigo muitas coisas também, eu vou analisando esses outros elementos que vêm, né, que fazem parte dessa história ao longo do processo. Então, uma avaliação com adulto, ela acaba sendo um pouco mais breve do que uma avaliação com crianças,
Em média, com as crianças, a gente demora aí mais ou menos umas 10 sessões, contando a entrevista com os pais e a devolutiva, né? A devolutiva com os pais e coleta de informação com a escola. Com os adultos, a gente gasta mais ou menos 8 sessões, 7, 8 sessões, porque e aí depende muito da demanda de cada um. Às vezes a gente passa um pouquinho desse tempo em função dessa coleta da história de vida. Às vezes a pessoa tem tanta coisa para dizer que a gente vai respeitando esse tempo e a avaliação acaba se estendendo um pouco mais. Interessante. E o Edivan passou por poucas e boas pelo que ele está passando aqui, mas no final ele coloca assim: alguns professores falaram que estariam premiando um turista que passava nas avaliações, mas não tinha frequência com os outros, né? Passei por tudo isso. E ele vai colocando aqui várias coisas que ele relata, né, nesse processo de não descoberta, enfim. E isso acontece muito, né, infelizmente. Com maior grau, menor grau, sentido de uma forma ou sentido de outra, cada um tem o seu linear aí, né, de sentir essas coisas. Mas quando uma criança não é vista e não é entendida, em geral fica assim, né? Fica esses adultos com essas marcas tão tristes, difíceis de serem tiradas, na verdade, né? E esses relatos que trazem tanta tristeza, né? Tanta dor. E a gente precisa refletir a partir desses relatos, porque é a partir disso, né, que toca a gente profundamente de uma maneira negativa, que a gente vai pensando em como mudar, como transformar e como fazer diferente, para que outras pessoas não vivam as mesmas experiências. Essa questão que o Edivan traz é muito importante. E aí tem um nicho também que está sendo muito pesquisado, que é a questão do superdotado na universidade. E é interessante, Edivan, porque eu participei de uma banca, de uma pesquisa com universitários o ano retrasado. E existem alguns mitos com relação ao superdotado na universidade também, e essa pesquisa, ela cai por terra com alguns desses mitos, né? Dentre eles, aquela ideia de que o superdotado ele vai passar num curso e ele vai concluir, ele vai cursar aquele curso e ele vai concluir, e aí a gente vai percebendo que boa parte dos superdotados tem dificuldade em fazer a escolha na profissão e às vezes vão pulando de curso em curso. Não necessariamente são aqueles alunos que sentam na primeira carteira e ficam ali atentos ao professor como a gente imagina, mas às vezes são os do fundo, que ficam ali no notebook ou no celular, fazendo outras coisas enquanto o professor está dando aula, porque aquela aula é desinteressante. Muitas vezes eles são tidos como rebeldes porque não assistem aula, porque são turistas, assim como você falou, mas na verdade é porque eles conseguem de alguma forma expressar insatisfação com relação àquele contexto que não está atendendo às necessidades, diferente das crianças que muitas vezes não conseguem expressar isso, né? Então é um público que a gente precisa pensar também, né? Cuidar desse aspecto aí da universidade. E o Gerson falou assim: Denise, a padronização da avaliação nos engessa, o contrário também não nos prejudica, uma vez que corremos o risco do achismo em virtude da quantidade de práticas avaliativas diversificadas. Quantas questões, né, interessantes aí. Obrigada, viu, Gerson? Pois é, Gerson, você toca num ponto que a gente precisa refletir, a gente precisa pensar melhor sobre isso na nossa realidade, né? Eu acho que se a gente padroniza, a gente engessa, mas, por outro lado, se o profissional ele utiliza os instrumentos que são, por exemplo, no caso da psicologia, a gente tem instrumentos que são padronizados e que são recomendados pelo Conselho Federal de Psicologia, pelos Conselhos Regionais de Psicologia. A gente tem diretrizes, a gente tem normativas para o nosso atendimento. Então, a gente tem que seguir determinadas normativas para o nosso atendimento e fazer o uso adequado dos instrumentos que existem aí, que são possíveis para esse processo. Acho que a gente tem que pensar nisso, em utilizar instrumentos que são robustos, que são precisos, que são validados, e a gente tem alguns para as outras áreas também, instrumentos que não são restritos para os psicólogos, porque de alguma forma a gente consegue basear a nossa prática em instrumentos que são realmente validados e que têm evidência científica, evidência de pesquisa,
e que, de alguma forma, podem realmente nos auxiliar a fazer um processo o mais adequado possível. Mas você tem razão, a gente tem práticas distintas porque a gente tem maneiras distintas também de olhar para esse fenômeno, e isso precisa ser respeitado. A gente tem diferentes referenciais teóricos, a gente tem diferentes autores, e acho que essa variedade ela tem que ser respeitada, desde que os profissionais tenham um comprometimento ali de realizar o seu trabalho de uma maneira que seja adequada e coerente com o processo de avaliação em si. É interessante isso, né? A gente fica entre a cruz e a caldeirinha, a gente sempre diz, né? Mas a gente sempre tem que buscar mesmo, quando a gente, assim, né, tá com uma dor de garganta, alguma coisa que é daqui, a gente não busca um ortopedista, a gente vai buscar um especialista da área. Quando a gente vai identificar a superdotação, a gente também busca os melhores instrumentos. E esses padrão ouro é para isso que serve, né? Eles servem justamente para isso. Mas a gente sempre fala, né? Quanto mais ampla for a avaliação, quanto mais respondentes, quanto mais instrumentos, quanto mais contexto, por isso que a gente fala multireferencial, multiprocesso, multimétodos, né? Melhor, porque aí a gente não fica só na dependência de um instrumento ou de uma categoria de instrumento, mas a gente olha essa criança, né? Olha esse adolescente, esse adulto por diferentes perspectivas, são diferentes olhares, diferentes métodos de observar. E aí a gente fica mais seguro no processo de fazer essa avaliação, essa identificação. Então, assim, não é engessar, é realmente olhar por diferentes perspectivas. E para isso, então, o que a gente vai lançar mão? Vamos lançar mão de tudo que tem de melhor, né? Então, olhar para esses instrumentos aí que são considerados padrão ouro, olhar para os instrumentos pedagógicos, aqueles que passaram por processos estatísticos mais elaborados, né? E não foram só traduzidos, alguma coisa assim, mas que tenham essa análise, né? Nós estamos trabalhando aí na construção de alguns instrumentos, a gente toma tanto cuidado, né? No sentido de, olha daqui, faz ali, pesquisa aqui, enfim. Então, observar isso, buscar essas alternativas, porque aí a gente fica com um pouco mais de segurança. E vamos aqui, vamos fazer essa e eu tenho uma outra para fazer e vamos ver aqui se a gente consegue ir fechando. Denise, ao pesquisar sobre avaliação, sempre temos referências da primeira infância. Agora fala-se muito sobre os adultos. Fiquei no vácuo. Minha clientela é justamente o meio, dos 14 aos 18. E agora? Sim, Gerson, mas muitos dos instrumentos que a gente utiliza com as crianças, a gente utiliza com os adolescentes também. A gente tem instrumentos que vão, por exemplo, VIS, que vai até os 16 anos, e aí depois a gente tem as escalas de adultos, né? Então a gente tem instrumentos também que cobrem essa faixa etária e que podem ser utilizados para esse processo avaliativo. Fique tranquilo com relação a isso. A gente tem possibilidades de avaliar. Claro que é um público que gera um desafio maior, porque eles se escondem, eles camuflam os talentos, né, os potenciais, e eles não vêm assim tão abertos para o processo como as crianças vêm e como os adultos que buscam também vêm. Então a gente acaba tendo um desafio a mais ali, que é poder estabelecer um vínculo muito efetivo com esses adolescentes para conseguir coletar as melhores informações possíveis ao longo do processo. O indicado é que a gente consiga fazer essa avaliação quanto antes, para que essa criança se entenda durante todo esse seu processo de desenvolvimento, né? Torne um adolescente que se entenda melhor e um adulto mais ainda. Nesse processo, Denise, ontem mesmo no curso, né, perguntaram, e é uma pergunta que em geral se faz muito: quando deve-se iniciar esse processo? Qual é essa linha tênue que separa a precocidade do momento ideal, se é que existe, mas vou colocar assim, de se começar a fazer essa avaliação? Uhum. Sim, existem algumas posições com relação a essa questão.
também não é algo que é definitivo, né? Eu vou falar sobre a minha posição. Eu sempre aguardo, né? Eu acho importante a gente aguardar os 6 anos de idade para fazer uma avaliação que realmente vai ratificar a condição das altas habilidades de superdotação. Nessa idade, a gente tem mais instrumentos, a gente tem mais possibilidade de avaliar. Essa criança já passou pelo processo de alfabetização, então a gente vai ter elementos muito mais robustos para conseguir fechar esse diagnóstico das altas habilidades de superdotação. Mas eu tenho recebido famílias que me procuram com crianças de 3, 4 anos, 5 anos, porque de alguma forma elas já vêm enfrentando dificuldades na escola. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, em muitos casos, a gente faz uma avaliação, porque a gente tem instrumentos também para essa faixa etária, a gente tem instrumentos aí que nos permitem uma avaliação a partir dos 2 anos e meio de idade. Eu acho 2 anos e meio muito cedo, então eu vou fazendo orientação parental, eu vou acompanhando essa criança e a gente espera um pouquinho mais para fazer a avaliação. E aí, lá por volta dos 3 anos e meio, 4 anos, a gente já tem outros instrumentos que podem nos auxiliar aí nesse processo. Então, é possível a gente fazer avaliação com crianças menores, mas é o que eu sempre falo para os pais, a gente vai observar sinais de precocidade. A gente não pode bater o martelo com relação à superdotação. Então, se uma criança ela é avaliada aos 2 anos e meio, aos 3, aos 4, aos 5, necessariamente ela vai precisar ser reavaliada a partir dos 6 anos de idade para a gente confirmar se aqueles indicadores de precocidade permaneceram e se consolidaram de tal modo que se torne a condição das altas habilidades de superdotação evidente. Porque a literatura fala que todo superdotado foi precoce na infância, mas nem todo precoce se torna superdotado. Dentro ali das janelas de desenvolvimento, em algum momento essa criança pode se equiparar em relação aos demais. Então, é muito cedo para a gente ratificar a condição de superdotação aos 3, 4, 5 anos. Mas a gente, às vezes, precisa fazer uma avaliação e a gente põe esse diagnóstico como uma possibilidade, principalmente nos casos em que as crianças precisam de medidas educacionais específicas para o atendimento das necessidades dela. Então, eu recebo casos de crianças de 4 anos que já precisam de aceleração de estudos ou que precisam do enriquecimento curricular, e aí a gente faz uma avaliação, fecha uma hipótese de altas habilidades de superdotação e recomenda que essa avaliação seja refeita aos 6 anos de idade. Interessante. E, Denise, para a gente fechar, né? Nós estamos aí saindo de um momento pandêmico, enfim, né? Trabalhos online, né? E se pegou o gosto muito por essa área, às vezes, né? Em algum campo, assim. Como essas avaliações foram feitas, principalmente com esses instrumentos padrão ouro que não tem versão online? A gente tem alguns instrumentos que existem em versão online, que não necessariamente são esses padrão ouro, mas são outros instrumentos que também podem dar medidas muito confiáveis. As editoras, né, os autores, as editoras, eles foram se adaptando também a esse formato, e hoje a gente tem diversos instrumentos que existem tanto na versão lápis e papel, quanto na versão informatizada, e isso facilita muito o nosso trabalho, né? Então, a gente tem grandes possibilidades. Eu penso que a avaliação online ela é super viável, né? A gente tem instrumentos que podem nos auxiliar nisso, assim como a avaliação presencial, e talvez a pandemia traga uma possibilidade de avaliações híbridas, em que a gente possa fazer uma parte online e uma parte presencial para facilitar a questão de deslocamento, principalmente para quem mora em grandes cidades, né? Então, a gente vai ter maiores possibilidades. Antes da pandemia, né, a psicologia ela já tinha autorização para fazer os atendimentos online, mas existia muita resistência, as pessoas tinham receio em fazer esse atendimento online. Eu mesmo já trabalhava com atendimento online há algum tempo, mas a pandemia trouxe essa possibilidade como a única possibilidade, e muita gente se acostumou e gostou desse modelo. Então, hoje a gente consegue atender pessoas de vários lugares distintos, porque tem uma facilidade muito grande, uma praticidade muito grande. Então, acho que tiveram mudanças ao longo da pandemia que vieram para ficar positivas, exatamente. E a gente teve um avanço aí muito rápido em relação a alguns testes que passaram a ser também informatizados, facilitando e muito o nosso trabalho, né?
Sim. Gerson, seja sempre muito bem-vindo, que você possa estar em outros painéis. E aqui na RAIS a gente está fazendo mesmo essa parte híbrida, como você falou, né? Nós temos aqui pessoas de outras cidades, e principalmente nessa história de vida, a anamnese, algumas coisas a gente pode realmente fazer antes, e aí se vem para cá para ficar um ou 2 dias e fazer a outra parte, né? Então, assim, é uma coisa que um pouco antes estava mais difícil de ser concebido, né, digerido, e que agora parece realmente, né, que faz mais sentido. Venham todos, gente, adorei a noite, obrigada, Denise. Eu espero que a gente tenha contemplado aqui as perguntas, ou boa parte delas, mas depois a Denise fica à vontade de entrar lá no YouTube e responder. Vocês também podem entrar em contato com a Denise, ela é super acessível. Quero agradecer, muito obrigada, Denise, pelo seu tempo, que eu sei que é bem precioso, né? Mas que vem compartilhar com a gente aqui. Eu tenho certeza que essa live vai ser bastante compartilhada, assistida, e ela é muito importante. Ela traz fatores muito importantes aí que lançam luz, embora ainda um tema, né, que a gente vê tanto publicado e falado, mas há tantos detalhes, né, pessoal, que a gente precisa ainda clarificar, né, as legislações e toda essa parte dão, assim, algumas pinceladas, mas é a lida diária nesse contexto, ou escolar ou clínico, que vai mostrando para nós os caminhos. Obrigada, Denise. Eu que agradeço e fico disponível aí para a gente pensar em novos temas. Importante sempre falar sobre superdotação e expandindo, né, esse universo de discussão para a gente poder construir. Tem muita coisa para ser construída ainda, né? Tiveram muitas perguntas provocadoras aí, acho que a gente tem que trabalhar muito ainda em prol das altas habilidades de superdotação. Gerson, você podia participar, pensar nessa questão das artes também. Eu sei que a sua área aí de dominância, né? A gente tem que construir mesmo propostas em todas as áreas, né? Precisamos crescer. Exatamente. Quem sabe, Gerson, você pode vir fazer um painel da RAIS em junho aqui com a gente, né? Super bem convidado. Tá aí o telefone da RAIS. Vocês encontram também a gente lá no @atendimento.rais. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, muito obrigada pela participação, por estarem conosco. Divulguem a RAIS, divulguem o painel, divulguem o Combrage e participem do evento, né, Denise, que vai ficar muito bonito. Até. Tchau, gente.